Vamos orar. Pai, eu quero consagrar esse culto a Ti, Senhor Deus. Que nesse momento não seja o meu conhecimento, que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz, Senhor Deus, a Tua palavra a ser ministrada neste lugar, Senhor Deus. Que cada uma das mulheres que ouvirem a minha voz, que elas sejam tocadas, transformadas pelo poder que há no Teu nome, Senhor Deus. O Senhor conhece a realidade de cada uma das Tuas filhas, por isso vem com o Teu sobrenatural sobre cada uma delas, Pai. Que nessa noite elas possam sentir o Teu toque, que nessa noite, Senhor Deus, o Senhor possa reescrever histórias, Senhor Deus, sabendo que o Senhor nunca desampara as Tuas filhas, que o Senhor é um Deus presente, um Pai presente que pega no colo, que ama incondicionalmente. Por isso, Senhor Deus, que cada mulher aqui nessa noite possa, Senhor Deus, sentir o Teu abraço e saber o quanto é amada por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nos últimos tempos, eu tenho conversado com muitas pastoras daqui da casa e da supervisão, porque são muitas, né? Vamos deixar aqui que eu sou meio estabanada. E a primeira pergunta que eu faço para elas é: me conte a sua história. Eu quero saber a sua história. Umas dão risada, elas falam a minha história, eu falo, mas resumidamente, né? Porque são histórias longas às vezes. E eu falo para elas, eu não quero saber a história da pastora, a história da mãe, a história, né? Eu quero saber a sua história, quem você é. E eu creio que toda mulher é curiosa. Sim ou não? Toda mulher quer saber histórias em detalhes. Quando meu marido tem aconselhamentos, no dia seguinte eu falo assim: como foi? Ele, bênção. Eu, mas tipo, quantas pessoas você atendeu? Ele, muitas. E eu, mas quem? Ele, você não conhece. Aí eu falo, mas conta uma história. Foi legal, é isso e isso. E eu, tipo, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber os detalhes da história. Não é verdade? A gente quer saber os detalhes da história. E, quando ele quer me perguntar alguma coisa, eu faço igual. Ele fala, foi legal? Eu, aham. Conta a história. Eu, aconteceu isso, isso, isso. Ele, mas que mais? Eu, é isso. Aí ele, não, mas você não vai contar? Eu falo, você faz assim, eu também vou fazer assim. Mas, hoje é o nosso primeiro encontro. Algumas das pastoras, eu tenho a honra de conhecer há um tempo, mas outras ainda não me conhecem. Então eu falei, eu vou contar a minha história. Vocês vão saber quem eu sou. E pode ter certeza que eu vou chorar, por isso que eu tenho uma toalha. Não é para me secar, é para eu chorar. Então vamos lá. E como eu sou muito detalhista, porque Deus é um Deus de detalhes, e vocês vão aprender comigo que os detalhes fazem toda a diferença, não é somente uma história, é uma história com fotos. E eu tive que penar para achar umas fotos, porque muitas fotos estavam com a minha mãe em São Paulo. Então vamos lá. Nasci no dia 18 de novembro de 1980. Muitas de vocês devem estar fazendo as contas, eu tenho 41 anos. Para ficar mais fácil. Mas assim, eu sou do ano de 80, então, o ano que a gente está é a idade que eu tenho. Então, 22 eu vou fazer 42 anos. Meu nome de solteira é Mila Melete, não é Ludmila, não é Camila, é Mila mesmo. Mila Melete, vocês podem ver que, né, tenho origens italiana. Ai, como eu era bonita, eu falei para... Sou a filha mais velha, tenho uma irmã. Gente, toda menina gosta de uma boneca, né? Aí pode passar, que tem uma foto da minha família. Meu pai, minha mãe, minha irmã, no dia do meu casamento. Não, calma, volta. Isso, não passa. Sou a filha mais velha. Tive uma infância normal, acho que eu não dei trabalho para os meus pais, que eu era bem calma, bem tranquila. Ainda pequena, meus pais começaram numa igreja evangélica. Eu fui apresentada na igreja católica, porque minha família era católica, mas quando eu era pequena, eu não lembro quantos anos eu tinha, acho que uns 7, 8 anos, meus pais começaram numa igreja evangélica, pequenininha, de bairro, e eles começaram a ir. E só fazendo um parênteses, vou falar algumas peculiaridades sobre mim. Eu sou sanguínea. Eu sou sanguínea. Uma vez... estavam perseguindo a Isabela na escola. Aí o pastor falou assim, conversando com ela, Isa, se te perseguirem, você vira para trás e fala, qual o problema, não sei o que lá. E eu ouvindo, né, tipo,
Eu falei, Isabela, presta atenção. Você pega os 2 dedos, você enfia aqui no meio do buraco e você apaga a pessoa. Aí, pastor, eu sou sanguínea, entendeu? E ele, tipo, não. E eu, pega os 2 dedos, Isabela, aqui, ó, no buraco. Ainda mostrei para ela onde era. Aí um dia, nessa história, um dia eu conto para vocês essa história que não é o caso dela. Eu cheguei para buscar ela na escola com o Matheus atrás no carro. Ela entrou, bateu a porta. Falei, o que aconteceu? Ela, nada. Eu, nada o que ela? Nada. Eu falei, o que aconteceu agora? Aí ela, não sei o que lá. Aí eu falei, vamos subir agora e falar com o diretor. Aí eu tinha 1% de bateria. Eu escrevi assim, pastor, estou na escola resolvendo um problema. Ele escreveu assim, não bata em nenhuma criança. Ainda mais quando é com os meus filhos. Eu sou uma pessoa prática. Sim, sim, não, não, e está tudo certo. Sem mimimi. Eu sou presente em tudo que diz respeito aos meus filhos. Eu estudo junto, assisto aula no YouTube para ajudar minha filha nas provas que ela precisa. Não lembro muita coisa, mas eu me esforço. Essa semana teve a prova de matemática, daí ela foi lá me dar uma aula do ângulo da circunferência, e eu com cara de paisagem, tipo, eu não abdico e eu sou presente na vida deles, eu sou presente em tudo. O meu primeiro ministério depois de Deus é a minha família. Porque se a minha casa estiver bem, a igreja vai estar bem. Então, saiba que eu pego na escola, eu levo para a escola, meus filhos não dormem na casa de ninguém, faço lição junto, e assim nós vamos indo. Amém? Porque é importante. A primeira fase da vida deles é muito importante. Ontem minha filha teve prova, ela tem 14 anos. Eu falei, Deus, eu passo mais mal que ela, ainda mais quando é prova de matemática. Subi, falei assim para a orientadora lá, tem um papel, uma caneta? Ela falou, tenho. Aí eu escrevi, Isabela, Deus te abençoe, você estudou, eu sei que você vai conseguir, você vai dar conta. Escrevi 1000 coisas, eu te amo, seu valor não está numa prova, seu valor está em quem você é em Deus. E mandei entregar na sala dela. Porque eu sei que um dia, quando ela sair de casa, são essas memórias que ela vai lembrar. São essas memórias que ela vai levar para os filhos dela. E um dia eu escrevi um bilhete para ela, na lancheira, e pus junto no do Matheus. Filho, te amo. Ele chegou da escola e falou, você vai viajar? Eu falei, não, por que ele? Você mandou um bilhete para mim. Aí eu falei, olha, não posso nem falar com o menino que ele acha que eu vou viajar. Minhas 2 linguagens de amor é tempo de qualidade e presente. Qual mãe que fala assim para o marido, não precisa me dar nada no Dia das Mães, né? Não gasta dinheiro com isso. Aí chega no Dia das Mães, tipo, você está com aquele bico daquele tamanho, aí o pastor já não cai mais nessas pegadinhas. Você fala, não quero nada de Dia das Mães. Ele, sei. Então, né? Porque ele já me conhece. Sou palmeirense. Entendeu? Sou palmeirense. Até então, eu não sabia nem quem era a escalação do time do Palmeiras, mas eu sou, porque minha origem é palmeirense, então eu sou palmeirense, meu filho é palmeirense, meio São Paulino, porque o pai dele é São Paulino. Entendeu? Ele é meio, porque ele quer agradar os dois. Mas agora eu já sei mais jogadores do Palmeiras, mas eu sou palmeirense. O que mais que vocês querem saber de mim? Desde que eu sou adolescente, eu faço minha própria unha, do pé e da mão. Sou uma mulher econômica. Entendeu? Sou econômica. Eu já falo gritando. Entendeu? Eu falo gritando já. Brava, então, eu falo, Matheus! Tipo, o vizinho já fala, quem é essa louca? Porque eu já falo gritando. Então, se eu falar gritando, você já sabe que tipo, já é o meu normal. Eu não estou gritando com você. Eu não tomo café. Não gosto do cheiro de café. E só tomo cappuccino de pozinho. Gente, porque cappuccino de pozinho não tem gosto de café. Entendeu? Mas se é cappuccino com café, aí eu não tomo. Não sou boa cozinheira e nem boa passadeira, mas eu amo uma casa cheirosa. Mas sei lavar louça e sei limpar a casa. E eu passo coisa na casa inteira. E se eu tô com um negócio de esborrifar na casa e eles estão saindo, eu passo na roupa deles para eles saírem cheirosos. Somos super caseiros. Nossa casa é a nossa maior prioridade. Nossos filhos são a base de tudo e é isso que a gente tem para ensiná-los sempre. Então, a gente é muito caseiro, nós somos muito ligados. E essa conexão que a gente está, tipo, de aeroporto, não é fácil. Matheus é o quem mais sofre. Eu quero meu pai.
eu quero videogame. Então, quando o pastor chega, ele suga o pastor, tipo, a gente que lute, eu e Isabela, mas vai dar tudo certo. Desde sempre eu sou muito apegada à família. Todos os domingos eu almoçava na minha avó. Depois que eu casei, eu continuei almoçando na minha mãe. Todas as sextas-feiras, minha filha dormia na casa da minha mãe para assistir televisão com os meus pais. Então, a família é a base de tudo. Então, vocês vão perceber que a gente é muito família, porque essa é a base. Tive uma adolescência normal, nunca usei drogas, nunca fumei, nunca bebi. Continuei crescendo na igreja, mas aí é uma igreja mais tradicional, não vem ao caso qual igreja, sem mover do Espírito Santo. E aí tem uma foto minha de adolescente, tipo, bem combinando, que eu falo, Deus, como minha mãe deixava eu sair assim, tipo, né? É igual meus filhos hoje, a Isabela fala, nossa, mãe, minha roupa estava tão feia. E eu, tipo, meu, bonita a roupa que eu punha na menina. Né? E minha mãe deixava eu sair assim. E aí, no terceiro colegial, eu fui fazer cursinho junto com o terceiro colegial, e eu conheci uma menina, que era uma amiga minha. E aí ela morava perto da Renascer de Perdizes, uma igreja. É só vocês... uma igreja lá. E lá na igreja, eu conheci o pastor. Aí, né, eu tinha 17 para 18 anos, e ele, tipo, era o cara da igreja. Tipo assim, ele tocava baixo, ele pregava, ele dava aula na escola de profetas, de tudo. E sabe, tipo, todas as meninas gostavam dele? Entendeu? Todas. Né? E um dia, eu mandei flores para ele. Dois bebês. E aí, ele ia viajar. Ele traduzia já na época, e ele tinha ganho uma bolsa para ele ir para Londres, lá no Colin Dye, sei lá onde ele ia. E na cantina da igreja tinha até tipo uma caixinha assim para colocarem, tipo, abençoarem a viagem dele, enfim. E nisso eu cheguei na história. E ele falou assim para mim, não quero conhecer ninguém, não quero, né, vou viajar. E eu, tá bom, vai viajar, vai com Deus, né? Só que não. E aí, bom, nesse lenga-lenga, não sei o que, tal, e a gente conversando, e não conversava, e ele era cheio de mistério. Um dia ele me liga, e a gente já nem estava muito se falando, ele falou assim, seu pai tem fax? Eu, tem fax, tipo, coisa de 1000 anos atrás. O fax. As adolescentes nem devem saber o que é fax. Gente, era um negócio que existia antigamente, que a pessoa ligava e passava uma folha, assim, lá no aparelho. E aí ele falou assim, né, depois eu soube, que o jeito que eu falei para ele, pode, tipo, passa aqui. Nem lembro como eu falei, porque faz tanto tempo. Ele falou, foi aí que eu tive a confirmação de que a gente ia namorar. E aí a gente começou a namorar no dia 9 de outubro de 98. Exatamente. 2 crianças, ele tinha 18, eu tinha 17 para 18. E nós começamos a namorar. No dia que nós aparecemos na primeira vez na igreja, vocês não estão entendendo. Tinha a menina batendo o pé na igreja, uma saiu cantando o pneu do carro, uma chorando no banheiro. Eu falei, meu Deus. E ele brinca que eu era a Maria Joaquina e ele era o Cirilo. Mas... E aí a gente continuou nessa igreja por um tempo. E aí um dia ele falou assim para mim, olha, Deus tem falado comigo e a gente vai sair da igreja, vamos procurar outra igreja. E eu, né, vim de uma igreja tradicional. Falei, tá bom, vamos sair da igreja, vamos procurar outra. Aí nós encontramos outra igreja. Nessa outra igreja nós ficamos alguns anos, nós noivamos nessa igreja. Nossa, sangue do cordeiro. Tem mais uma foto, né? Acho que eu noivei, nem lembro que dia que eu noivei, mas eu noivei alguns anos depois, acho que, sei lá. Depois eu lembro qual ano que eu noivei. E nisso eu estava fazendo faculdade de Direito, eu sou advogada, formada. E quando eu tirei a minha carteira da OAB, eu falei assim para o Felipe, nossa, gente, essa foto foi porque eu não achei outra, porque eu jamais passaria uma foto dessa, tipo... Estava nada assustada. É que antigamente não era no celular, era na máquina, e você sabia como você ficava depois da revelação. Entendeu? Olha,
tipo, assustada pouco. E eu lembro que eu peguei a OAB e eu entreguei para ele e falei assim, acho que foi nesse dia, sei lá. É que foram as fotos que eu achei, gente, porque foi muito difícil achar essas fotos. Eu falei, Felipe, a minha profissão não é minha, a minha profissão é de Deus. E onde o Senhor nos levar, nós vamos. E aí, vocês sabem que eu não advogo mais, eu renunciei, né, à profissão, porque, só fazendo um parênteses, o dia que eu sempre falei para Deus, Deus, o dia que eu for mãe, eu quero ser mãe. E eu sei que não é a realidade de muitas mulheres, mas eu sou privilegiada por poder cuidar dos meus filhos. Então, se você pode cuidar dos seus filhos, se você não tem a necessidade de trabalhar, cuide dos seus filhos, porque passa muito rápido. Minha filha nasceu ontem, ela vai fazer 15 anos, quer ir viajar. Eu falei, como assim você quer ir viajar? Você fica aqui até Jesus voltar, que está tudo certo. Mas sou advogada, sou formada, minha OAB está lá, se um dia eu precisar, eu pego ela de volta, mas, em nome de Jesus, não vou precisar tão cedo. E aí, no dia 10 de maio de 2003, faça suas contas rapidamente, o ano que vem eu faço 20 anos de casado, nos casamos. Gente, como eu era magra, oh Deus, o que aconteceu? Nunca mais, gente, eu era um osso em pessoa, mas tudo bem. E aí, passei a levar o nome do parente, então ficou Mila Melete Parente. E aí, nos casamos, e o versículo do meu casamento é o versículo que está aí na lembrancinha de vocês, Jeremias 29:11. Porque eu sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança. Esse foi o nosso versículo de casamento. Estamos nessa igreja, onde nós noivamos, onde nós casamos. E era uma igreja pequena, não era uma igreja apostólica. E aí, um mês antes, aliás, não tinha unção pastoral nessa igreja. Era tipo uma coisa de sucessão. O filho, quando o pai morre, assume a igreja. E um dia o pastor chamou a gente e falou assim, Deus tem falado comigo, eu vou te ungir pastor. Eu falei, meu Deus, Jesus está voltando. Porque não existia isso naquela igreja. E aí, né, toda a preparação, não sei o que lá, um mês antes da unção pastoral lá da igreja, o pastor começa a ter um sonho. E eu, meu Deus. Aí ele sonha com a bola de neve, que a gente não ouvia falar há muito tempo. Ele sonha que ele estava falando com o apóstolo, que ele não falava há muito tempo, porque desde a época da Renascer ele não falava com ele. Ele fazia parte de uma banda que tinha lá junto com o apóstolo. E eu, Felipe, você tá tipo de barriga cheia. Sabe quando a pessoa começa a ter pesadelo? Era pesadelo, não era sonho. Tipo, a gente fala que é BC, barriga cheia. Dormiu de barriga cheia, está começando a ter esses pesadelos. E aí, minha cunhada Débora, que já estava em algum lugar, ficou na minha casa. Ela falou assim, vamos lá, o Rininha nasceu. Vamos lá ver o Rininha, vamos lá ver o Rininha. Eu falei, mas que Rininha? Vamos ver quem? Aí a gente foi conhecer o Rininha. E aí foi uma confirmação de Deus, de tudo aquilo que ele estava sonhando. E eu falei, Felipe, como que nós vamos falar para outro pastor que nós estamos saindo da igreja? E aí a gente conversou a primeira vez com ele, a gente falou, olha, Deus tem falado muito com a gente tem sonhado, tal, tal, tal. E ele falou, não é o tempo. A gente falou, amém, então vamos permanecer. E a gente continuou orando, 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 orando. Um dia ele chamou a gente e falou assim, Deus falou comigo, e eu tenho que te liberar. E nesse momento ele falou assim, só que eu não consigo entender por que Deus está mandando eu te liberar se você ia ser o meu sucessor. Aí o Felipe falou assim, aí que está o problema. Até eu ser o seu sucessor, já passaram-se muitos anos, e o que Deus tem comigo é agora. E ele falou, é isso. Então a gente saiu dessa igreja, debaixo da bênção dos pastores, e fomos para a Bola de Neve. Só que, pensa, Turiaçu, 7 horas da noite, fila a perder de vista. A gente tinha que chegar no culto das 4 para sentar, para ficar para o culto das 7, de tanta gente que tinha naquela igreja. E eu falava, Deus, como assim? De onde surgiram tantas pessoas? E a minha irmã já era da bola, a minha cunhada Dani ainda estava lá na sede. E a gente ficou um tempo nisso. E durante esse tempo que a gente permaneceu, né, que a gente chegou na bola,
a nossa vida profissional começou a dar um boom. Ele começou a fazer muitas viagens, porque a gente entrou no mundo corporativo, não só viagens de incentivo, mas viagens de empresas. Eu parei de advogar por um tempo, porque eu entrei junto nas viagens, glória a Deus por isso. Aí tem umas fotos das viagens. Gente, a gente levava adolescente para a Disney. Vocês têm noção do que é isso? Eu cheguei aí sozinha com 40 adolescentes. Eu falava, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Se fosse hoje, eu ia falar, nunca, porque eu sou mãe. E eu falava, gente, eu penso hoje, e se um adolescente fugisse? E se ele sumisse? O que eu ia falar para o pai? Eu falava, gente, a gente era louco, a gente não sabia o que a gente fazia. Tipo, eu estou aqui, a gente andava de bandeirinha, sabe? Num calor de 50 mil graus. No dia seguinte, esses adolescentes achavam que eles eram de ferro, não comiam, não dormiam, todo mundo passando mal, no calor. E eu falava, meu Deus. Mas levamos muitos grupos para muitos lugares. Foi um tempo que Deus nos preparou para as nações. Pode passar, tem mais foto. Fizemos a Copa da Alemanha. Gente, olha como meu marido estava bom. Vocês falam que ele estava bem, tá? 2006 essa foto. Ah, não, espera. Aí, nós fazendo as viagens de incentivo. E esse corre. E um dia, num culto que a gente estava na Turiaçu, era um culto de Santa Ceia, e o AP sempre falava, eu vou te reconhecer, tal, mas, né, você não foi ungido lá, mas eu vou te reconhecer, então, como presbítero, não sei o quê. E um culto de Santa Ceia, chegamos, super cedo para guardar lugar para o culto da noite. E aí o AP pregando, ele fala assim, então, se você é da casa e está sentado, libera o seu espaço para um visitante. E tinha uma senhorinha, muito perto da gente, de pé. Aí o Felipe falou, sangue de Jesus, não, meu Deus, não é hoje que eu vou sentar no chão. E aí ele levantou, ele sentou no chão e a senhorinha sentou do meu lado. Sabe aquele culto que sua perna formiga, que, suas costas dói? E ele, meu Deus, não acredito que, cheguei cedo e estou sentado aqui. E nesse dia, coisas que a gente não explica, mas a gente vive, porque milagre é isso. Quando o AP nos chamou no altar, ele não ungiu a gente diácono nem presbítero, mas ele nos ungiu pastores da Bola de Neve sede. E aí, eu falei, Deus, e as viagens? E aí, continuaram as viagens frenéticas, né? Até que um dia, o AP falou assim, e aí? Você vai viajar até quando? Ah, não, num detalhe. Um dia, ele estava numa viagem que ele foi no dia do aniversário dele para a França, com o Banco Safra. E, uma viagem teoricamente glamurosa. E ele tomando banho, Deus falou assim para ele, até quando você vai querer pisar as nações trabalhando? Espera aí, eu vou te dar as nações. E aí ele voltou, ele falou, eu vou renunciar e a gente vai ficar só na igreja. Eu não vou mais viajar tanto, porque eu não consigo, não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para ficar viajando. E eu pensando, meu Deus, como que a gente vai fazer? Mas Deus sempre está no controle. E aí, ficamos na sede, pastoreando a sede por 10 anos, desde Turiaçu, desde Clélia, né, época de Turiaçu, um culto de mulheres, que eu achei essa lindíssima foto. E aí, no dia 14 de dezembro de 2007, nasce a nossa primeira filha, Isabela. Isabela significa consagrada a Deus. E sempre que os meus filhos nascem, né, eu sempre peço um versículo para Deus, que é relacionado a eles. E o versículo da Isabela é Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. E antes que saísse da madre, te santifiquei e te coloquei sobre profeta das nações. Essa é a Isabela, consagrada a Deus. E aí, linda, maravilhosa, nasceu de parto normal, tudo esplêndido. Sei lá com quantas semanas eu estava na 25 de março com os meus pais, né? Coisas de doido, mãe de primeira viagem. E aí, depois de uns anos, que eu não vou me lembrar quantos, vamos tentar outro filho. Uau, Isabela precisa de um irmão, é tão importante ter um irmão. E aí, engravidei. E com 6 semanas, perdi o bebê. E eu, meu Deus, como assim eu perdi o bebê? Até então, achava mais ou menos normal, e aí você começa a ouvir que muitas mulheres perdem, né,
tem uma perda em algum tempo da gravidez, e aí você começa meio que se conformar, e acha até que normal. Perder um bebê, tá tudo certo, tal. E aí, eu tinha uma médica em São Paulo, que é uma médica de alto risco, e ela falou para mim, não, perder um bebê é super normal, fica tranquila, tal. E beleza. E aí ela falou, ó, seu útero tá limpo, você pode tentar engravidar de novo. Aí superei, beleza. Vou tentar engravidar de novo, né? E aí engravidei de novo. Uau, tipo, Isabela, nossa, você vai ter outro irmão, glória a Deus, que alegria, que felicidade e tal. Tudo fluindo muito bem, batimento cardíaco do bebê maravilhoso, criança ótima, tal. 11 semanas e alguns dias, consulta de rotina. Cheguei lá, vamos examinar, vamos ouvir o coração do bebê. Não tinha coração. E a médica, tipo, vamos conversar. E eu, meu Deus, como assim não tem mais coração? E aí, meu mundo foi abaixo, que eu falei, Deus, como assim eu perdi outro bebê? Falei, meu marido prega, meu marido ora e mulheres ficam grávidas. Como que, tipo, ele é profeta e dentro da minha casa eu não consigo gerar outra criança? E aí, eu senti. A segunda perda, eu chorei, eu vivi o luto. E tem coisas que a gente vive que a gente não pergunta o porquê, mas para quê? Talvez o porquê eu nunca entendo. Mas eu sei que o nome de Deus foi glorificado. E aí eu falei, meu Deus, eu não quero mais, não quero saber mais dessa história, não quero mais outro filho, não quero mais passar por nada disso de novo, porque eu senti. E tudo bem a gente sentir as nossas dores, tudo bem a gente sentir as perdas, nós não somos mulheres maravilhas. Só que a gente tem que olhar para a circunstância e para as adversidades e falar, Deus, eu não entendo porquê, mas eu vou continuar te glorificando, eu vou continuar adorando o seu nome. E aí a minha médica falou, olha, não é normal a segunda perda, eu vou te desvirar para tentar identificar, eu não vou esperar você chegar numa terceira perda. E aí comecei a fazer um monte de exames, e ela falou, são exames novos, talvez seu convênio não cubra, não sei o que lá, bom. Ela falou, você tem uma trombofilia. Eu falei, tem o quê? Ela falou, trombofilia, lá, o déficit de proteína S, não sei o que lá. Eu falei, nunca ouvi falar. Falei, o que acontece? Ela falou assim, olha, para você engravidar, você tem que tomar uma injeção na barriga os 9 meses da gravidez. E eu pensando, tipo, nunca, não vou tomar nunca. Aí ela falou assim, o que você tem é assim, formam coágulos de sangue na placenta, não alimenta o bebê e o bebê vem a óbito. Eu falei, doutora, mas eu tenho uma filha normal, tive uma gravidez normal, tive parto normal. Ela falou assim, sua filha podia ter morrido com 38 semanas. Tipo, eu falei, nossa, glória a Deus pela vida da minha médica. Bom, enfim, eu falei, não quero mais saber dessa história, não vou mais engravidar, estou plena e maravilhosa só com a Isabela. E aí, um dia estou eu, maravilhosa, na conferência profética, e eu falei assim para Deus, em 2014, eu falei assim para Deus, Deus, a minha vida não é mais minha, a minha vida é tua. Se for para eu engravidar, e eu não quero mais saber dessa história de engravidar de novo, que eu já sofri muito, o Senhor tem que falar comigo de uma maneira muito clara, e não pode ser o Kevin. Porque o Kevin já sabia o que eu tinha passado. Eu falei, não pode ser ele. Porque ele está condicionado a saber a história. Não pode ser ele. Aí vem um pastor, que eu não vou lembrar o nome dele, que nunca tinha vindo. Não era o pastor Felipe que ia traduzir ele. Era um outro menino. E o Fabinho não estava ainda nessa atuação para ajudar o meu marido. Então era o Dudu Tuma na época que ajudava. E aí, o Felipe traduzindo ele para e falou assim, chama a sua esposa que eu quero orar por vocês. Eu, meu Deus. Aí ele falou assim, há 7 anos atrás, Deus colocou uma semente. E Deus manda dizer que por 2 vezes a semente foi roubada, mas a semente que Deus coloca hoje, essa semente é que vai frutificar. Bom, é só não cair dura, porque... Ou seja, Deus sempre responde às nossas orações, mesmo que muitas vezes a gente esteja com os ouvidos tapados. Deus sempre ouve as tuas orações, minha irmã. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem orado, mas Deus está ouvindo as tuas orações e Ele te responde. E aí eu falei, vou ter que engravidar de novo, né? Aí eu falei, Deus, como vai ser essa gravidez? Porque o medo vem.
As incertezas vêm, engravidei, porque o meu problema não era engravidar. Meu problema era continuar a gravidez. Engravidei do Matheus. E eu já sabia que se eu engravidasse, soubesse que eu estava grávida, eu tinha que entrar com as injeções na barriga. E aí, eu falei assim para o Felipe, eu tenho que ir na médica. Aí ele falou assim, não, nós vamos lá e você não se preocupa. Pode deixar que eu vou falar tudo para ela. Você não precisa falar nada. Eu falei, então tá, então você fala que eu não vou tomar as injeções, que a gente vai viver um milagre, tal, tal, tal. Ele, não, pode deixar. Ele entrou mudo e saiu calado. Eu fiquei com tanta raiva, porque eu falava assim para a médica, eu falei, doutora, eu vou viver um milagre. Ela falou assim, não desperdice o seu milagre com isso. Eu falei, doutora, eu não vou tomar as injeções. Ela falou assim, você precisa tomar as injeções. Eu falei, não vou tomar, doutora. Ela falou assim, se sua filha hoje precisar da injeção, você não vai dar? Eu falei, vou. Ela falou, é a mesma coisa, esse bebê precisa das injeções. Bom, aí, a ciência versus a fé. Eu falei, Deus, quer dizer que se eu não tomar a injeção, o meu filho não vai vingar? Mas e a sua promessa? Bom, eu dei um nó na cabeça. Eu falei, Deus, eu confio em Ti. Eu sei que esse filho é fruto das suas promessas, mas eu não quero tomar essa injeção. Aí, vamos orar. A única coisa que a gente tem a fazer é orar. Eu falei, Deus, eu vou orar. E o Senhor vai ter que me responder de duas maneiras. Eu tenho uma amiga que é médica, e o pediatra, que foi do Felipe, que era da Isabela, era um homem de Deus. Eu falei, eles têm que olhar meus exames e eles têm que encerrar a sua boca. Minha amiga olhou meus exames e falou assim, nossa, nunca vi esses seus exames. Eu, como assim? Eu sempre te mostrei. Ela, por esse exame você tem que tomar. Eu, fica quieta, tipo. Eu falei, como você nunca viu? Ela, não, você tem que tomar. E aí o médico, o que ele falou? Tem que tomar. Aí eu falei, Deus, como vai ser isso? Aí ela falou assim para minha médica, e minha sobrinha, ela tem que tomar a injeção da diabetes, ela tem, sei lá, 10 anos, ela mesmo se aplica. Daí eu pensando, ela, eu sou eu, né? Aí, minha amiga abençoada ensinou o meu marido a aplicar a injeção na laranja, para ele aplicar em mim. Aí eu falei, ele vai aplicar em mim? Tipo, falei, gente, ele não sabe aplicar a injeção. Eu falei, Senhor, que luta, que guerra. E aí, os 9 meses da gestação, eu tomei a bendita e abençoada da injeção na barriga. E quando ele não estava, eu tinha que caçar alguém para me dar a injeção, porque eu não podia ficar sem a injeção. Essa injeção, 10 injeções, saem tipo R$1.000. Todas as injeções nós conseguimos no posto de saúde. Todas, durante os 9 meses. E, além disso, ela me deu uma série de outros remédios para tomar, que ela falou assim, a gente já chegou até aqui. Eu não vou deixar você perder o 3º bebê. Nisso, 1º mês de gravidez, toda essa luta da injeção, ela falou assim, e outra coisa? Aí eu falei, fala, você está com descolamento na placenta. Eu falei, eu estou com o quê? Ela falou assim, deitada na sua casa sem levantar. Eu falei, não posso, tenho uma filha que depende de mim. Ela falou, você quer que esse bebê continue na sua barriga ou não? Aí eu falei, meu Deus. Nesse dia, dessa super informação, meus pais estavam indo viajar. Tive que chamar a vozinha do pastor, de 90 e poucos anos na época, para ficar comigo na minha casa, porque eu não podia fazer nada. E aí, fiquei bonitinha, comportada, enfim. E aí, fechou o descolamento, tal, ficou bonitinha. Ela falou assim, a gente chegou até aqui, eu quero você os 9 meses na sua casa. Eu falei, doutora, eu não posso ficar 9 meses na minha casa. Minha filha vai para a escola, ela tem inglês, ela faz isso, ela faz aquilo. Ela falou assim, agora a prioridade é você e o bebê. Fiquei 9 meses na minha casa. Não me pergunte fazendo o quê. Porque eu faço tudo, penso tudo, agilizo tudo. Eu queria subir nas paredes. Um dia, durante a gravidez, vários dias, né? Essa minha amiga médica, ela é cardiologista. E ela tinha um equipamento de ultrassom que ela levava para os hospitais. E eu falava assim, você vem na minha casa e vem fazer ultrassom em mim. Ela, não, mas eu não sei ver. Eu falei, você vem que eu tenho que ver se tem batimento. Porque eu já tinha perdido outro bebê, porque não tinha batimento. E eu forçava tanto a barra que eu fazia ela ir na minha casa. Imagina o medo dela, que nem ginecologista era, para tentar achar o batimento. E se não tivesse, falar para mim que não tinha, hoje ela fala, meu, olha, só porque eu te amo muito que eu fazia isso. E ela ia na minha casa e eu fazia, tipo,
com o coração na mão, confesso. Porque muitas vezes a nossa fé é desafiada. Um dia, uma quinta-feira, Mateus não se mexia na barriga. Eu falei, sangue de Jesus. E eu já estava numa idade avançada da gravidez. E o pastor falou, eu tenho que pregar. Eu falei, então você vai pregar. Eu só não virei de ponta cabeça porque a barriga não permitia, mas eu fiquei, assim na cama. Eu tentei fazer de todas as posições possíveis. E aí veio um atalaia da sede e uma menina que era uma amiga minha para me levar no hospital para ver por que eu não sentia o Mateus se mexendo. E aí o pastor foi pregar e falou assim que você souber, você manda me avisar. E eu pensando, meu Deus, imagina se eu tiver que falar para ele pregando que eu perdi outro bebê. E a gente já sabia que era o Mateus. E aí, fui fazer ultrassom e não sentia. Na hora que o abençoado do médico colocou o negócio na minha barriga, Mateus deu um pulo. E eu falei, e onde você estava, criança, que você não se mexeu o dia inteiro? E agora você fez eu chegar nesse hospital para você pular. Aí o médico falou assim, ele estava de costas. Eu falei, ele estava onde? Eu falei, ele tem espaço ainda para ficar de costas? Ele, tem. E aí, quando ele se mexia, você não sentia porque ele estava de costas. Eu falei, olha, cada luta. E aí, mandei mensagem para alguém que estava lá na sede. Falei, olha, fala que está tudo bem, que o menino está bem. E tem a pregação, ele falando, olha, eu estava pregando sem ter certeza se o meu filho estava vivo ou não. E ele está vivo, né? Então, eu quero que você saiba que a gente também tem lutas, que a gente também passa por grandes provações. E aí, Mateus nasceu no dia 2 de dezembro de 2015. Essas são todas as injeções, praticamente. A gente fez uma foto dele depois, uma montagem, né? Porque ele nasceu. E Mateus significa presente dado por Deus. Porque ele foi literalmente um presente que Deus nos deu. E o versículo de Mateus é Jeremias 1, 18 e 19. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isso que a gente nem sabia o que estava acontecendo. Mateus nasce, não pôde ter parto normal por conta das injeções. E aí, no dia que o Mateus nasceu, ele não vem para o quarto, ele não vem por quarto. Falei, mudamos de quarto, por isso que ele não chega. E aí ele chegou, tudo bem, tudo maravilhoso, e eu estava jantando, meu quarto cheio de gente, entra uma médica e ela fala assim para mim, seu filho nasceu com uma fenda no palato mole, entre 15 e 18 meses ele vai precisar de uma cirurgia. Eu pensando, o que seria um palato mole? O que seria uma fenda? Eu não tinha ideia. Mas o cirurgião plástico já vem falar com vocês. O pastor ficou branco na cadeira, eu acho que ela está viajando, porque, né? E aí, corremos atrás da médica, que tinha saído para jantar. Eu falei, que raio que essa médica falou aí que eu não estou entendendo nada? Ela falou, olha, ele deve ter nascido com uma fenda. Eu liguei para a minha médica e falei, doutora, o que está acontecendo? Ela falou, calma, amanhã a gente conversa. E eu pensando, meu Deus, fiquei 9 meses de repouso, tomei 500 mil injeções. Que raio de fenda é essa agora? E as enfermeiras entravam no quarto e elas falavam assim, ele não está mamando. Eu, como assim ele não está mamando? Está fazendo barulho, não sei o que lá. Eu falei, ai, meu pai. E aí descobrimos que Mateus nasceu com uma fenda no palato mole. O que é uma fenda no palato mole? Mateus se enquadra entre os fissurados. Ou o lábio leporino, ou o palato duro, que é o céu da boca, ou o palato mole, que é o sininho que a gente tem dentro da boca. O Mateus nasceu com ele bífido, aberto. E ele não conseguia mamar, porque ele não conseguia fazer a pressão, porque todo o ar escapava pelo nariz. E só que ninguém sabia falar para mim, a sua criança não sabe mamar. A pediatra, eu levava ele dia sim, dia não, e ela falava assim para mim, ele está perdendo peso, nós vamos ter que pôr ele numa sonda. E eu pensando, ela tem que me dar a solução, o que eu faço com essa criança? E eu chorei, porque eu tentava dar mamadeira para ele, não desciam nada. Eu dava no copinho, eu dava na seringa, e eu falava, Deus, já foi tanta luta para esse menino nascer, como que eu vou alimentar essa criança? O Senhor me deu ele para ser assim, como que eu vou fazer? Mas eu lembrava, ele é fruto de uma promessa de Deus. E aí eu ia dia sim, dia não na pediatra, só que ele nasceu dia 2 de dezembro. Meio de conferência profética, que meu marido trabalha muito.
E a pediatra falava assim para mim, eu vou pôr ele numa sonda, eu vou pôr ele na sonda. E ele parecia um rato, de tão magricelo que ele estava. E eu falei, Deus, o Senhor precisa me mostrar. Porque a gente tinha um monte de médico, e nenhum médico sabia falar, olha, ele não sabe mamar, você tem que fazer isso. Ninguém sabia falar para a gente. E a gente rodando em muitos médicos, época de Natal, aquela confusão, conferência. E aí um dia essa médica me liga. Ela falou assim, acabei de atender uma criança fissurada. Eu peguei o telefone do médico e marquei uma consulta para você, porque ele está saindo de férias. Ele atende no lugar X pelo convênio, mas eu marquei no particular para você poder ir lá. Eu falei, eu vou. Na hora que eu desliguei o telefone, Deus falou assim para mim, liga no hospital. E eu liguei no hospital. Ela falou, a agenda dele já está fechada. Ela falou, mas espera aí, acabou de surgir uma vaga amanhã. Eu falei, é minha, pode pôr aí que eu vou levar ele aí. Acho que o Mateus tinha uns 10 dias de vida. Nós entramos, ele falou assim, o que vocês estão fazendo aqui com essa criança? A gente falou, doutor, estamos perdidos. E aí ele falou o que era a fenda, ele indicou uma fono, ela ia todos os dias na minha casa, ela abriu todos os bicos de mamadeira, até a gente chegar naquela chuquinha, que é uma coisa assim pequenininha, com bico de látex, que eu tenho pavor só de olhar. E aí foi o que ele pegou. Imagina de madrugada, com um sono lascado, você tem que fazer, 6 mamadeirinhas e pôr um bico que não entra de jeito nenhum, que você ferve, aquele negócio gruda. E cada vez que você vê, você tem que comprar todas que tem na prateleira, porque não são todos os lugares que vende. Era isso. E aí, se não bastasse, Mateus com uns 20 dias de vida, a notícia é que vamos ser enviados para Brasília. Eu falei, Deus, como assim? Eu falei, Deus, eu tenho uma criança que depende totalmente de mim, não tem um parente lá, nunca pisei na terra, como que eu vou ser enviada para Brasília? Mas Deus sempre está no controle. E aí entra a Jaque na nossa vida, porque estávamos precisando de alguém para ir junto com a gente, que eu falei, tem uma menina de 8 anos, um menino com uma fenda, e fomos para Brasília. E aí, a cada 3 meses eu ia para São Paulo para ele se consultar com esse cirurgião, porque eu já sabia que ele precisaria da cirurgia. E um dia ele falou para mim, você sabia que Brasília é um centro de referência de fissurados? Eu falei, não. Aí ele me indicou um hospital que eu quase morri. Um hospital público, que eu fui com o Mateus, crianças fissuradas de tudo quanto é jeito, adulto. Hoje, nasce muito mais crianças fissuradas do que com síndrome de Down. Hoje, 1 a cada 6 crianças que nascem tem algum tipo de fissura. E Deus nos deu uma causa, porque a gente jamais se enquadraria ou se encaixaria dentro de fissuras. Eu não usei drogas, eu não tinha uma alimentação com déficit de nada, mas Deus quis assim. E aí, Mateus fez a cirurgia no dia 15 de abril. Aí foi a primeira foto que a gente tirou em Brasília. Ele com 2 meses de vida, gente. Eu só fui quando ele pôde voar. Um ratinho, tadinho, bonitinho, pequenininho. E aí, no dia 15 de abril de 17, ele fez a cirurgia. Foi o pior dia da minha vida. Eu falei assim para o pastor, eu não tenho estrutura emocional para entregar ele para o cirurgião. Então, a gente combinou que o pastor levaria e eu pegaria quando ele acordasse. Foram as maiores horas da minha vida, parecia que eu estava naquele hospital, fazia 1 semana. E a hora que o pastor levou o Mateus para o centro cirúrgico, ele falou assim para o Mateus, filho, os anjos do Senhor estão aqui. Deus está aqui, é Ele que vai te operar. E o Mateus olhava para cima, apontava e dava risada. E aí ele operou. Ele não podia chorar, ele não podia pôr a mão na boca, ele não podia comer. Tudo batido e peneirado por 1 mês, porque abre todo o céu da boca para reconstituir todas as camadas, fechar tudo. Ele, quando começou a comer, voltava a comida pelo nariz, e eu chorava, que eu falava, meu Deus, se esse menino engasgar na minha mão, como que eu vou fazer? Nunca fiz curso de primeiros socorros. No dia da cirurgia, que é a foto antes dessa, eu fiquei com ele o dia inteiro no colo, porque ele não podia chorar. E ele não queria, ele estava, voltando da anestesia, com a boca cheia de sangue, essa foto. Eu fiquei com esse menino o tempo inteiro no colo. E o pastor não podia ficar junto, porque a gente estava na UTI. E essa minha amiga, ela conseguiu entrar. Eu tive que fazer xixi com ela, me ajudando. Ela teve que me dar comida na boca, porque o pastor só podia entrar em horários específicos. Mas, enfim,
eu dei conta. Achei que eu não fosse dar conta, mas olhando para trás, eu dei conta. E eu te digo que você vai dar conta. Quando a gente está no olho do furacão, você fala, meu Deus, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, mas eu te garanto, você vai dar conta. E quando você olha para trás, você fala, Deus, eu já passei por tudo isso. E eu sobrevivi. Tipo, mexe com você, mas não mexe com seu filho. E aí, tudo maravilhoso, igreja indo bem, Mateus continuando fazendo o tratamento na fono, porque ele vai fazer por muito tempo, porque ele tem que reaprender a falar. Já estamos avançados na terapia, glória a Deus por isso, porque foi muito difícil achar uma fono de fissura. Entrou o ano da pandemia, ano de 2000. E eu gosto de aniversário. E era meu aniversário de 40 anos. Falei, uau, meu pai vai vir, minha mãe vai vir. Estou abreviando uma parte. Ano de Covid, meu aniversário de 40 anos, meus pais foram para minha casa. Praticamente a igreja inteira pegou Covid na festa de aniversário. Porque já tinha umas pessoas com, as que não foram na festa já estavam infectadas, bom, infectou todo mundo. E eu falei, que presente de aniversário abençoado. E meus pais na minha casa. E aí o pastor foi o primeiro a ter sintoma, e aí ele foi no hospital, e enfim, tal. E aí em casa ele começou a ficar meio mal. E aí eu falei, vou te levar no hospital. Levei o pastor no hospital. E aí o médico falou, olha, você vai ter que ficar internado, tal, beleza, né? E eu falei, meu Deus, como que assim ele vai ficar internado? Enfim. Aí ele falou, doutor, ela quer fazer o exame. Eu falei, não quero fazer nada. Ele falou, não, ela vai fazer uma tomografia também para ver como está o pulmão. Eu falei, não, estou super bem, eu estou só com resfriado, não vou fazer nada. Aí, doutor, você vai fazer ou você não vai? Eu falei, não vou. Ele falou, ela vai. Aí eu falei, então eu vou fazer, doutor. Aí eu fiz uma tomografia no meio do Covid no ano de 2020. E aí, ele mal, para ser internado no hospital, e eu fiz porque ele falou que eu tinha que fazer. E aí, eu peguei, vi no meu laudo escrito assim, nódulo, lóbulo direito do pulmão, não sei o que lá. Aí eu falei, que raio de negócio é esse? Ele falou, olha, a sua médica já está te acompanhando, porque a gente tinha uma presbítera na igreja de Brasília, que é uma cirurgiã torácica, e ela estava acompanhando a gente no Covid. E ele falou, ela já está acompanhando vocês, então a gente vai internar ele e depois ela fala com você sobre isso. Aí eu falei, tá bom. E aí o pastor saiu, tudo maravilhoso. Ela falou assim, pastor, agora a gente tem que cuidar de você. Aí eu falei, senta que lá vem a história. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, olha, você tem um nódulo no pulmão direito. E eu tenho o quê? Um nódulo? Eu falei, mas eu nunca fumei. Ela falou, não tem nada a ver. Aí eu falei, Ela falou, olha, por esse seu exame, ele não está calcificado. Eu falei, significa o quê? Ela falou assim, que se tivesse calcificado, você podia ter tido algo na sua infância. Eu falei, resume a história. Ela falou, olha, você vai ter que fazer outros exames. Eu falei, então tá. Vou fazer outros exames, e aí, câncer no pulmão direito. Resumindo, eu falei, eu tenho câncer no pulmão direito? Eu falei, mas era meu aniversário de 40 anos, como assim? Tipo, qual foi a parte que eu perdi, que o furacão entrou na minha vida e eu não percebi? E aí ela falou, olha, pela proximidade que eu tenho com você, eu não posso ser sua médica. Eu falei, então me indica 2 médicos, os melhores que você conhece. Fui para São Paulo, carcinoide, não sei das quantas, eu falei, é o quê? É cirúrgico e a gente tem que tirar. Ainda está no grau 2. Eu falei, grau 2 é o quê? A gente consegue tirar e, dependendo do laudo, a gente consegue não ter que fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia. Aí eu falei, tá. Aí fui para o médico de Brasília, o mesmo diagnóstico. Só que nisso, a gente estava no meio da conferência profética do ano de 2020, eu fazendo em São Paulo um PET scan da cabeça aos pés, sem saber se teria outros lugares acometidos. E esse resultado demora 15 dias. Foram os 15 dias mais longos da nossa vida. E eu falava assim, eu não vou falar para ninguém. Tipo,
minha mãe, nesse meio tempo, teve glaucoma por causa do Covid, e o glaucoma não baixava, teria que operar. E eu falei, eu tenho que operar, tenho que operar. Eu falei, para quando? Vamos operar em fevereiro de 21. E eu chorei. E muitos pensamentos vieram. Eu falava, Deus, e se eu morrer e os meus filhos? O que vai ser? Mas ao mesmo tempo que eu chorava, eu falava, a minha mente não vai ser a mente do diabo. Eu vou pôr um louvor, eu vou louvar e vou engrandecer o seu nome. Eu não entendi o porquê, mas em nenhum momento eu murmurei. Eu senti que eu falava, Deus, como que vai ser? E se eu não voltar da anestesia? Eu falei para a doutora Amanda, eu falei, eu não quero saber nada, eu só quero saber o que eu precisar saber, o que eu preciso saber. Ela falou, você vai ficar com um dreno. E eu falei, como é esse dreno? Ela falou, vai ficar um negócio tal, para drenar. Eu falei, é isso que eu preciso saber? E aí, no dia 11 de fevereiro de 2021, eu fiz a cirurgia. Eu não pude falar para minha mãe, porque minha mãe estava operando. E meu pai falou, ela não vai poder ficar com você. É melhor a gente não contar, que senão o glaucoma dela vai subir ainda mais. E ela já tinha operado um olho, ela tinha que operar o outro. E as crianças, a gente não tinha falado muito. A Isabela só ficou sabendo a gravidade quando ela ouviu o testemunho. Porque a gente falou, não vamos preocupar. Até o último dia antes da cirurgia, eu estava na igreja louvando a Deus. Em nenhum momento eu me prostrei, em nenhum momento eu questionei a Deus, mas eu permaneci na fé. Eu falei, Deus, eu não entendo porquê, mas eu vou te glorificar, porque lá na frente eu vou saber o porquê. Ou se eu não souber o porquê, a minha vida pertence a Ti, mas cuida de mim. Esse é o dreno, que ficou alguns dias, e eu fiz a cirurgia, eu tirei os linfonodos, nenhum estava acometido, eu não precisei fazer quimioterapia, eu não precisei fazer radioterapia. O meu milagre foi ter descoberto o meu tumor. Esse foi o meu milagre. Porque eu podia não ter descoberto. E no dia que eu recebi alta do hospital, meu sogro faleceu de Covid. Eu te contei uma parte da história, para que você saiba que a gente passa por lutas. A gente passa por dificuldades, assim como vocês. E esse livro, Ande sobre as Águas, saiu dessa história. Saiu de um dos momentos mais difíceis da minha vida. Que eu só pensava nos meus filhos, como seria. Eu não sabia que eu ia ser entubada, eu só fiquei sabendo depois. Eu falei, fui entubada? Como assim? Enfim, descobri uma série de outras coisas que, graças a Deus, eu não soube antes. Mas eu quero te falar que assim como eu tenho uma história, eu sei que você tem uma história. E talvez você chegou aqui nessa noite se perguntando, Deus, como que eu posso permanecer firme? Como que eu posso ter fé diante de tantas circunstâncias e tantas adversidades que eu enfrento? Talvez você esteja enfrentando lutas gigantes, que você acha que você não vai dar conta. Talvez você chegou aqui nessa noite querendo entregar os pontos e dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Talvez as suas forças estejam limitadas. Talvez os seus problemas, os furacões e as tempestades pareçam ser maior do que a força que você tem. Talvez você tenha medo. E tudo bem ter medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero te dizer que existe uma resposta. E essa resposta se chama Jesus Cristo. Aquele que não te desampara. Aquele que se é contigo. Que segura nas tuas mãos e te diz, eu sou contigo. Eu sou teu Pai. Você não está sozinha. Eu não me esqueço de você. Eu nunca me esqueci de você. Isaías 43 diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou e te formou, não temas porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és minha. Quando você passar pelas águas, eu serei
serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não vão submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. E esse louvor é o meu louvor. Porque quando eu estava aos 9 meses da gestação, era a música que eu ouvia todos os dias da minha gravidez. E eu não tenho tatuagem. Então, eu fiz uma jaqueta que fala: guia-me para que em tudo em ti confie. Eu sabia que eu não estava sozinha, que Deus estava comigo. Sabe por quê? Deus me deu alguns sinais. O pastor não tinha por que insistir tanto para que eu fizesse a tomografia. E quando a gente estava lá, esperando o laudo para ele ser internado, um segurança do hospital passou e falou assim: não temas, porque Deus é contigo. E eu pensando: é comigo? Glória a Deus, vai me sustentar porque meu marido vai ser internado. Mal sabia eu que era comigo. Quais seriam as chances da presbítera ser exatamente médica da cirurgia torácica? Eu nunca tinha conhecido um cirurgião torácico. Nem sabia que tinha essa modalidade, essa especialidade. Modalidade não, especialidade. E os 2 médicos que eu passei, os 2 médicos falaram assim para mim: você vai conhecer os seus netos. Você vai ver os filhos dos seus filhos. E um dia eu ganhei, no meu aniversário de 40 anos que eu contei para vocês, uma ida ao spa. E aí veio congresso, veio conferência profética, eu não fui. E eu falei: vou antes da cirurgia. Eu entrei no spa. Qual era a música que estava tocando? Oceanos. E não era um spa cristão. E eu falei: Deus, e assim como Deus me deu muitos sinais, Deus vai te dar sinais de que Ele é contigo. Ele conhece as suas lutas, Ele sabe dos teus medos, dos teus temores, Ele sabe a realidade que você enfrenta agora. E eu te garanto, Deus sempre está no controle. Ele sempre está no controle. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. A sua história está sendo escrita pelas mãos do Senhor. Ele está aqui nessa noite. Eu chamo a sua glória, eu chamo a sua presença. Se hoje eu estou aqui, é porque eu sou um testemunho vivo do poder de Deus. Porque eu não posso me calar, eu tenho que contar a minha história, porque a sua vida também tem uma história. Ele está neste lugar. A tua batalha pertence ao Senhor. Nós somos teus, Jesus. Entrega a Ele agora cada uma das tuas lutas, cada um dos teus medos, cada uma das tuas tribulações. O que fez você perder a fé? O que fez você deixar de acreditar naquele que é poderoso? Ele está neste lugar. E Ele está com os ouvidos dele abertos, atentos para ouvir a tua voz. Clame a Ele, clame a Ele. Ora, canta, lama, cheiranda, lama. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Você ganhou uma semente. E é uma semente de uma flor.
E essa semente é para que você plante. Porque ele é um sinal da sua história com Deus. Quando você planta essa semente, você não sabe quando ela vai florescer. Você não sabe quando ela vai nascer. Mas você sabe que um dia ela vai. Só que o seu papel é regar ela. Assim é a minha e a sua vida. Nós passamos por muitas estações, mas a nossa fé nunca foi abalada. E a sua fé nunca mais será abalada. Segunda Coríntios 4, 16 e 17 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Ele te trouxe aqui nessa noite para te ministrar, para dizer o quanto você é importante, o quanto a sua história te dá autoridade, te dá autoridade, te dá autoridade. Senhor, em tua presença, guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, nós confiamos em ti, Jesus, Jesus. Eu não sou mais amada do Pai do que você. Ele nos ama da mesma maneira. A diferença é o quanto eu ponho a minha fé em prática, porque a minha fé é a mesma que a sua fé. E se você chegou aqui nessa noite pensando que Deus não se lembra mais de você, se esqueceu da sua história, Deus, mas eu tenho visto tantas pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, e eu estou estagnada. O Senhor se esqueceu de mim. Ele marcou encontro com você, e Ele está aqui neste lugar. Não para que ninguém veja, mas saia do seu lugar e venha aos pés do Senhor, receber um bálsamo novo, receber uma fé nova, porque Ele vai te visitar, Ele está te visitando. E eu quis que você ouvisse a minha história, não para que fosse algo que pudesse falar, tá vendo porque é pastor, não, mas para que você saiba que assim como Deus fez comigo, Deus vai fazer com você, Deus vai fazer com você, e a sua história está sendo escrita novamente por Deus. Ele está gerando dentro de ti novos sonhos, novos sonhos. Onde estão os sonhos que estavam enterrados? Onde estão os sonhos que estavam enterrados? Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a ter fé, volte a ter fé. Ele não se esqueceu de você, Ele está aqui. Receba o abraço do Pai, receba. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, na tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, na tua presença.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Amém? Como acabar? Diante de uma presença que é tão única, que é tão especial e que é tão maravilhosa. Deixa a nossa adoradora se recompor, que eu não vou poder cantar, mas nós vamos terminar esse culto celebrando a Deus, adorando aquele que é único de receber o nosso louvor e a nossa adoração. E se eu precisei viver tudo isso para ter autoridade, para entrar nessa nova estação e poder contar o meu testemunho para vocês, já valeu a pena. Eu brinco que nós chemitamos, e nós estamos aqui para amá-los, para servi-los, para fazer o reino de Deus avançar. Essa é uma parte da minha história que eu queria dividir com vocês, porque eu queria que vocês me conhecessem. É fácil, não? Esse mês eu tenho que refazer os meus exames, mas eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu posso pensar, sonhar ou imaginar. Eu não tenho medo dos meus exames. Durante 5 anos eu vou refazer os meus exames, mas eu sei que a cura já pertence a mim. Eu sei que eu sou curada pelo sangue de Jesus. Meu filho ainda tem muitos anos de tratamento, mas Satanás nunca vai calar a voz profética do meu filho. Meu filho nasceu para cumprir tudo aquilo que Deus designou para ele. E não vai ser um problema na fala, porque Deus vai fazer com que a fala dele seja perfeita, porque meu filho nasceu para adorar o nome do Senhor, assim como a minha filha também. E a mesma coisa a sua história. Você nasceu com um propósito, você nasceu com uma chamada, e nada vai te paralisar, nada vai te paralisar, nada vai te dizer ao contrário. Você nasceu para cumprir aquilo que Deus designou sobre a sua vida. Você vai cumprir a sua chamada, você vai escrever a sua história, você vai passar pelos obstáculos, pelas tempestades, pelos furacões, mas você vai sair ileso, glorificando ao nome do Senhor, contando a sua história, contando o teu testemunho para muitas outras mulheres serem impactadas através da sua história. A sua história não é uma história mentirosa, a sua história não te traz vergonha, mas a tua história é cicatrizada. As cicatrizes são das guerreiras do Senhor, que carregam marcas, 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 marcas. Só as verdadeiras guerreiras têm marcas, marcas. Adore-o, adore-o, adore-o. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Eu existo para te adorar. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Eu existo para te adorar, meu amado. Pra te adorar. Vamos orar todas juntas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Oremos todas juntas. Pai nosso que estás.
Que o amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada uma de vocês. Que vocês nunca percam a fé, a esperança e o amor. Que a sua história seja dia após dia escrita com os dedos de Deus. Você nasceu para ser uma adoradora. Você nasceu para fazer a diferença na sua geração. Deixa Deus te usar. Seja a boca de Deus. Conte a sua história. Conte a sua história. Conte a sua história. Que Deus te abençoe e te guarde.